Boa noite a todos, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos a essa grande roda de conversa virtual, né, onde a gente debate saberes e práticas, né, e qualquer tema que a população ache interessante e pertinente trazermos aqui nesse canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Paulo Lima, eu sou psicólogo do Centro de Atenção Psicossocial 2 aqui de Araraquara, tenho aprimoramento profissional em medicina bucal, mais especificamente em doenças psicossomáticas, pela Faculdade de Odontologia de Araraquara, Unesp. Sou especialista em psicologia clínica pelo Conselho Federal de Psicologia. Além disso, eu sou professor do Centro Educacional e Técnico aqui da cidade de Araraquara, onde eu leciono aí algumas disciplinas nos cursos da área da saúde e demais cursos oferecidos por aquela instituição. Também trabalho como psicólogo clínico aqui na cidade já há 15 anos. E como é sabido de todos, né, todas as noites, às 19 horas, de segunda a sábado, nós temos lives onde a gente debate os mais diversos temas com as mais diversas temáticas solicitadas aí pela população. E hoje a gente vai falar um pouco a respeito aí dos equipamentos e dos tratamentos que são ofertados aí na área da saúde bucal aqui na cidade de Araraquara, cujo tema da live hoje é acesso ao serviço de saúde bucal, equipamentos e tratamentos ofertados pelo SUS aqui na cidade de Araraquara. E para contribuir com essa reflexão, com essa grande roda de conversa, eu convidei uma queridíssima amiga, né, a cirurgiã dentista Silvia Sano, que é especialista em saúde da família e gestão da clínica nas redes de atenção à saúde, e também é gerente de saúde bucal aqui do município de Araraquara. Silvia, seja muito bem-vinda, fique muito bem à vontade, né? Nessa grande roda de conversa, aqui somos todos amigos, né? Estamos todos aqui para refletir juntos essas temáticas que são aí tão interessantes para a nossa população. Então, gostaria que você se apresentasse aí um pouco, né, de acordo com a sua fala, com a sua vivência, para que a gente dê início aí a essa grande reflexão dessa noite. Então, Silvia, é com você. Boa noite a todos. Eu agradeço o convite do Paulo. É uma honra, um prazer estar contribuindo com as lives do Paulo, de estar participando da live. E espero contribuir, né, com os usuários, né, e falar um pouco sobre o acesso ao serviço de saúde bucal, né? Os equipamentos que são ofertados pelo SUS, pela Prefeitura do município de Araraquara. Ok, Silvia, muitíssimo obrigado. Silvia, para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, eu gostaria de saber de você como estão sendo realizados os atendimentos odontológicos nesse período de pandemia aqui no município de Araraquara. Bom, Paulo, eu vou começar desde o início, né, da pandemia, de como foi tudo, porque, assim, os coordenadores, gestores de saúde bucal, nesse momento, né, sentiram, assim, muita angústia, muita aflição, assim, de como realmente seria esses atendimentos, né, porque a saúde bucal o dentista é o primeiro no ranking, né, de ter a contaminação pela Covid. Então, assim, no começo de novembro, né, a gente ouviu falar sobre a pandemia, sobre a primeira pessoa que foi contaminada na China, né, em novembro, e parecia que estava muito longe da gente, né, aqui. Em fevereiro, dia 26 de fevereiro, foi noticiado que foi o primeiro caso de coronavírus no Brasil, né, e assim, a gente, assim, ficou muito apreensivo. Teve o carnaval, né? E depois de fevereiro a gente teve essa notícia dessa pessoa que foi contaminada, que tinha já um contaminado no Brasil. Isso, assim, né, nos deixou todos os profissionais da saúde muito apreensivos, né?
E no dia 20 de março, não, aí até antes, né, a gente tinha algumas notas técnicas do Ministério, sinalizando sobre o Covid, né, mas a gente percebia, assim, que tinha muita fala relativa muito à saúde, à atenção médica, né, aos médicos, aos outros profissionais. E a gente não tinha nada assim muito relacionado à saúde bucal, né? E a gente ficou assim muito apreensivo no sentido de que eles começaram a falar da utilização da máscara N95, né? Principalmente para os profissionais que faziam aerosol, né? E aí a ficha começou a cair, acho que de todos os coordenadores de saúde, os dentistas, porque falava muito no aerosol, na intubação, na extubação, né? Principalmente na parte da área médica. E a gente começou a ficar pensando, né? Mas assim, toda essa parte assim de aerosol, nós somos os profissionais que mais fazem aerosol, produzem aerosol, né? Nós estamos muito preocupados com isso. E aí, no dia 20 de março, o Ministério encaminhou uma nota técnica, né, a nota técnica 9 de 2020, suspendendo todos os atendimentos eletivos e solicitando que a gente só atendesse os atendimentos de urgência e emergência. E eu acredito, né, que como o Ministério percebeu, né, que os dentistas e auxiliares, com essa demanda menor, porque a gente só ia atender mais os atendimentos de emergência, a gente percebeu que eles encaminharam também nessa nota recomendações para o dentista, para o auxiliar de saúde bucal, sobre o fast track. E a gente ficou até assim, porque o dentista auxiliar, a formação dela tá numa cadeira odontológica, né, no atendimento, né? Então, quando ele fala de fast track, o Ministério, ele coloca que as auxiliares, elas vão estar podendo ajudar essa equipe, né, no atendimento inicial dos pacientes sintomáticos, e o dentista poderia já fazer a avaliação e os sintomas, avaliar os sintomas e realizar as notificações. Então, nesse sentido, o Ministério sinalizou a importância do dentista, né, dentro dessa equipe, realizando outros saberes, né? Então, assim, a gente está acostumada a ter o atendimento lá, clínico, né? E, de repente, a gente recebeu essas informações, né? A gente ficou... Eu acho que muitos dentistas ficaram, assim, o medo paralisa, né? A gente, e agora? O que eu faço, né? Então, assim... foi muito importante, assim, nesse sentido, porque movimentou toda a equipe, né? Realmente, o dentista teve que chegar para a equipe, ter essa conversa sobre o planejamento, como seria feito, né? Porque muitas vezes até a equipe não conseguia entender por que eles só estavam atendendo emergência, né? Eles até questionavam, a gente está atendendo, está com essa demanda, né? E vocês diminuíram a demanda. Então, a gente entendeu que o dentista, ele nessa fase, ele não podia ficar só atendendo a emergência e só a parte curativa, né? A gente teria que mostrar para essa equipe que a gente é muito mais do que só tá tendo esse atendimento clínico, né? Então, assim, eu acho que é agora que o dentista teve que mostrar mesmo a importância dele dentro dessa equipe. Por isso que eu gosto de estar frisando bastante isso, para mostrar que o dentista do SUS, ele tem muitos outros saberes, fazeres, do que estar lá só sentado na cadeira atendendo o paciente, né? Então, a gente teve muitas mudanças estruturais no funcionamento dos serviços e na atuação dos profissionais. Então, teve uma reorganização das práticas, né? Então, assim, serviu para chacoalhar nós, profissionais, que realmente a gente pode fazer muito mais do que estar só lá atendendo na clínica do jeito que a gente aprendeu.
E assim, fora isso, a gente teve muita dificuldade na compra de EPIs, né? Porque no começo, a gente em janeiro já começou a ter uma dificuldade na compra, e, e até hoje a gente tem pelo preço, né? Pelo preço dos EPIs. Mas assim, hoje a gente está atendendo, a UPA está atendendo as emergências, as UBS, os CELS, né? Então a gente está suprindo a necessidade da população. Então, a população está entendendo que, nesse momento, a gente não pode fazer aglomerações, a gente tem que atender mais emergências por causa do aerosol, que são aquelas partículas que ficam no ar, menores, né, que ficam suspensas, e que é daí que pode ser transmitido o Covid. Outra coisa também que o Ministério sinalizou, que muitas profissões já tinham essa regulamentação, mas a saúde bucal não, que é a teleodontologia, né? Que fez com que... E tudo isso, Paulo, a gente tem até os procedimentos no ESUS, né? Então, tem como a gente está colocando os procedimentos que a gente fez. Quando a gente fez o fast track, quando a gente está fazendo a teleodontologia, né? Então, assim, a gente tem como colocar. Isso é muito importante. Então, o CFO regulamentou, né, a resolução 226 de 2020, e assim que ele coloca que o dentista ele pode estar fazendo, por algum motivo, ele atendeu o paciente, por algum motivo esse paciente não conseguiu ir no retorno, ele pode estar ligando, pode estar usando o WhatsApp, né, outros meios de comunicação, e está colocando no ESUS, tá? A teleorientação também já vinha ocorrendo, né, por causa que já vem sobre os canais de telesaúde, que o dentista pode estar fazendo, questionando o outro dentista para conseguir fazer, ter um melhor diagnóstico, um melhor atendimento, e também usando também a teleodontologia como a teleorientação, para realizar, o dentista está conversando com o paciente, perguntando já antes dele ir na consulta, na pré-consulta, se ele teve sintomas, né, relacionados à Covid, se ele teve pessoas do convívio dele que... Então, assim, para ele já ter um pré-atendimento, né, e de ele saber o horário, o momento certo de ele voltar para a unidade. Então, foi um ganho para a teleodontologia, né, e é lógico que vai persistir depois da Covid também. Então, vai ser uma coisa, fazer a mais que a odontologia vai estar podendo estar notificando, colocando no ESUS. Ô, Silvia, Oi. e seria até um fazer a mais de uma forma até mais segura, né? Porque quando tu faz uma ligação para uma pré-consulta, seja por teleconferência, seja por telefone ou pelo WhatsApp, na verdade você já faz uma triagem ali daquele paciente, e se o paciente estiver apresentando sintomas que seja aí indicativo do Covid, vocês vão dar a orientação adequada para estar procurando o posto adequado de atendimento a essas pessoas que apresentam aí essa sintomatologia, né, o que ajuda bastante. E reforçando aqui, né, você falou então que a UPA está com atendimento de urgência e emergência, o CEL, né, que é Centro de Especialidades Odontológicas, é isso? Isso, e todas as unidades de saúde. E todas as unidades de saúde, porém, com a questão de evitar aí uma aglomeração naquela unidade de saúde, e também, provavelmente, só estão trabalhando com situações assim mais urgentes, né? Não dá para, por exemplo, trabalhar com a questão do atendimento ao paciente para uma questão preventiva, como, por exemplo, não dá para atender um paciente para uma profilaxia. Oi? Por exemplo, esses atendimentos que são prestados na unidade estão mais voltados para uma questão aí mais urgente, ou, por exemplo, um atendimento preventivo entraria nesse momento de pandemia também, ou não? Então, vou até falar agora da gestante aqui. Porque, assim, como a gente via, né, observava, por exemplo, sobre a gestante já vai no posto de saúde para fazer o pré-natal com a enfermeira e com o médico. Então, para otimizar esse momento, o que a gente pediu para todos os dentistas das unidades? Está conversando mais uma vez com a equipe,
né? Tá sempre se integrando, tá forçando, né, Paulo? Isso. E para ver quantas gestantes iam passar aquele mês, né? E para depois de passar pela médica ou para enfermeira, não sei se eles trocam mensalmente, né? Mês a mês, tá passando também para o dentista, né? Porque aí o dentista já vai otimizar esse tempo e já vai dar orientações sobre higiene bucal, sobre alimentação. A gestante tem muita mania de aumentar a frequência de vezes que come, mas os hábitos de escovar continuam os mesmos, né? Então, assim, é importante, principalmente no nascimento prematuro dos bebês, né? Tem muita relação com a gengivite. Então, tá reforçando isso com as gestantes. E assim, sem aglomeração. Tudo combinado e planejado com a equipe. Quantas vão vir, né? Se a gente percebe que a gestante está um pouco receosa, fazer uma outra sala que ela se sinta mais confortável, né? Então, tudo com muito acolhimento, né? E com muita atenção nessa hora. E assim, o que você falou, a gente está realmente atendendo mais as emergências. Então, limpeza, principalmente com o PROF, que é aquele que gera muito aerosol. Então, a gente está evitando para realmente realizar nesse momento, né, que nós estamos na fase laranja, que a gente acredita que ainda a gente tenha que esperar um pouco, né? Tem os municípios da DRS que a gente sempre tem conversado com os coordenadores também, eles estão ainda só atendendo emergências, né? Então, assim, otimizar esse momento, né? E, assim, outra coisa que a gente achou importante nessa época também de Covid é não esquecer, Paulo, das lesões com suspeita de malignidade, né? Porque isso aí é uma suspeito, a gente coloquei muito bem para os dentistas da UBS, né? Que quando eles vão fazer sempre, mesmo na emergência, não precisa ser na primeira consulta, tá sempre avaliando os tecidos moles. E a partir do momento que ele perceber que tem uma lesão com suspeita de malignidade, ligar direto para auxiliar do CEL, que a gente já destinou para estar fazendo isso, e está encaminhando para o CEL, para o dentista fazer a biópsia, e da biópsia já encaminhar para a Santa Casa e continuar o tratamento. Agora, nessa época do Covid, teve um paciente que a dentista suspeitou, ela já encaminhou para o CEL já fez a biópsia, nós encaminhamos já para o nível hospitalar e ele está se recuperando. Então, assim, nessa época de Covid, a gente está conseguindo, né? E, assim, isso aí é urgente, é emergência. Então, não pode parar de jeito nenhum. Isso a gente deixou bem claro para os profissionais. Ô, Silvia, o que é legal, que você coloca aí para a população, é que essa parte aí do profissional aí dentista, ele não parou, né? Pelo que eu entendi, os serviços eles continuam funcionando, respeitando aí, claro, as cautelas que são necessárias. Eu acho que uma coisa que é legal também, acho que vocês acabaram redobrando aí também os cuidados com a questão da biossegurança, tudo isso pensando no bem-estar da população. E pensando também, né, que a saúde bucal é algo que não pode deixar de ser ofertado para a população, mesmo em período de pandemia, né? Só que para isso precisou fazer aí esse rearranjo, né? Ô, Silvia, eu vou dar boa noite para o pessoal que está aqui, para eu seguir para a próxima questão. Então, gostaria de dar uma boa noite à internauta Aline De Pauli, que é a diretora do CETEC, que está aqui conosco, a Maria de Lourdes, que dá uma boa noite, a Flavinha Trovati, que trabalha na rede, a Leide Lira, que é técnica de enfermagem, o Ivo Martinez, que fala boa noite, Silvia, boa noite, Paulo. Quem mais? A Maria Aparecida fala boa noite, o assentamento Bela Vista agradece, né? A nossa dentista agradece, ela é uma graça, a doutora Sâmia. E aí a Leide coloca, Paulo, fui no PSF do meu território para marcar para a questão preventiva, e a enfermeira falou que é só emergência. De fato, né, o que a enfermeira colocou corrobora para o que a Silvia bem nos explanou aqui hoje, e sempre pensando, gente, que não é que a unidade não quer atender,
né? Mas a unidade ela precisa pensar naquilo que é urgência e emergência e prevenir aí a questão do paciente ser infectado ou não. Então, por isso que é importante, né, eles falarem de fato, né, que dependendo da situação do serviço que você procura, né, não vai ser atendido mesmo porque não entra aí, não cabe em uma questão de urgência e emergência, conforme Isso a foi doutora Silvia finalizado colocou. pelo Ministério da Saúde, né, Paulo? Isso. É muito bem lembrado, doutora, que muitas vezes as pessoas acham que é uma normativa do profissional ou daquele posto de saúde, né? Mas é uma normativa que vem do Ministério da Saúde, que é passado, né, para prefeito, para o Estado, através da DRS, que é a Delegacia Regional de Saúde, que consequentemente passa para os municípios, e aí os municípios vão se articulando aí com as suas equipes para evitar grandes problemas aí dessa questão do se espalhar o vírus mesmo por procedimentos que dá para o paciente aguardar, que dá para esperar e não colocar o paciente em risco e aquele profissional em risco, tá? E aí, doutora Silvia, nesse sentido, eu queria, falando da importância da saúde bucal na vida da população, né? Eu queria entender um pouco, queria que a senhora falasse um pouco aí a respeito do que a falta do tratamento bucal pode interferir na qualidade de vida dos pacientes. Paulo, deixa eu só te falar uma coisa só. Só retomando rapidinho, para falar de mais uma coisa que o Ministério sinalizou para que o dentista, né, pudesse ajudar mais ainda a equipe, tá? Teve uma nota informativa, número 1 de 2020, que o Ministério da Saúde, ele autorizou o dentista a fazer o exame de suado. Né? Então, assim, você vê o quanto vai fechando para mostrar o quanto o dentista é importante para essa equipe. Ô, Silvia, e o que é esse exame, só para os leigos que aqui estão entenderem um pouco? É aquele exame, eu também, assim, nessa parte eu também não sei muito, Paulo, mas, assim, é aquele exame que vai tirar, que coloca, né, aquelas hastes, né, que vai colocar no tubo para ser avaliado a quantidade de vírus, né? Ah, seria fazer o exame para detectar se o indivíduo está apresentando ou não a questão do vírus, do Covid, seria isso, né? Isso, a quantidade. Isso. Então, isso foi estendido ao dentista também, né? Que era feito pelo médico, pela enfermeira. E aí vão receber o treinamento e os EPIs, mas eu também não fui treinada para realizar o SUAB, né? Certo. E ainda não tem ainda dentista fazendo, né? Então, por isso que eu te falei, que ainda a gente não recebeu o treinamento, mas ainda a gente não está fazendo. Mas é importante falar, não sei se alguns municípios estão fazendo, mas é importante falar que é mais uma forma que o Ministério está colocando o dentista como um profissional que pode atuar muito mais do que só na parte clínica, né? Sim. Ó, tem umas questões aqui bem interessantes. Pode seguir ou você tem mais alguma observação para colocar? Não, era só isso, para colocar até desses exames que podem ser feitos pelos dentistas. Ok. Os internautas estão colocando questões aqui bem interessantes, né? A Mônica Eliana está aqui conosco. A Leide, ela coloca parabéns pelo trabalho humanizado, doutora Silvia. A Daniele, que esteve conosco ontem na live, falando a respeito da importância do ACS na equipe, ela coloca que a atenção às gestantes é super importante, né? Periodontite na gravidez pode aumentar as chances de partos prematuros. Além disso, a cárie é transmissível da mãe para o bebê, daí a importância do tratamento. Parabéns, dentistas, pelo olhar especial às nossas gestantes. E a Leide Lira, ela coloca assim, ó, para quem sofre com DTM, entra nos casos de urgência e emergência, onde procurar? Quem sofre de DTM?
pode procurar atenção básica, né? E a gente pode encaminhar sempre a atenção básica, que ela é norteadora, né? Ela vai estar encaminhando para o céu vai estar, o dentista pode estar avaliando, né? Hoje a gente tem um laser que está sendo bastante usado também para ajudar. Então, assim, tem que ser avaliado, né? Para a gente ver como que a gente pode dar seguimento a esse tratamento. Ok, mas o importante é, né? Sofreu de DTM, não está bem, né? Se enquadra aí num serviço de urgência e emergência, que durante a semana, no horário de funcionamento da unidade, o paciente pode estar procurando a unidade do seu território, e se for à noite ou no final de semana e feriado, o serviço de urgência e emergência é ofertado pela UPA. É isso, doutor? A UPA, durante a semana, é das 6 horas da noite, das 18 à meia-noite, durante a semana. E sábado, domingo e feriado, das 7 da manhã à meia-noite. É o dia todo. Espera aí, Paulo, que eu não estou escutando. Você poderia só repetir o horário de urgência e emergência da UPA? Tá. Durante a semana é das 18 à meia-noite. E sábados, domingos e feriados, das 7 à meia-noite. Das 7 horas da manhã à meia-noite. Ok. Muito bem esclarecido, doutora Silvia. Muito obrigado por essas informações prestadas aí à população. Quero dar uma boa noite especial a Cléo Pacheco, que também é funcionária da rede, nossa colega de trabalho de prefeitura, né? Então, doutora Silvia, a senhora poderia falar um pouco agora conosco o que a falta do tratamento bucal interfere na qualidade de vida dos pacientes? Eu acho, Paulo, que antes de eu falar sobre isso, eu tenho que falar sobre os profissionais que vão produzir essa qualidade de vida, né? Então, hoje a gente percebe que se o profissional, principalmente do SUS, né, não está preparado para estar atendendo esse paciente de forma integral, né, assim, fica muito complicado, porque o buraco não está no dente, né? A gente fala que o buraco está até assim mais embaixo em relação às questões as outras questões, né, que envolve essa doença cárie, né? Então, assim, o profissional que tem a oportunidade de estar trabalhando no SUS e que não consegue não consegue ter um entendimento de processo de trabalho, de oportunidade de aprendizado no trabalho de equipe, né? Quando você tem a oportunidade de fazer um projeto terapêutico singular para aquele paciente, junto com o médico, com a enfermeira, com as agentes comunitárias, que são muito importantes, né? Toda a equipe, né? Você nunca vai conseguir ter resolutividade mesmo em qualquer ação que você faça. Você pode ficar todo ano chamando o paciente para fazer todas as revisões, as restaurações, enquanto você não tiver um olhar integral, resolutivo, você não vai conseguir. E, assim, outra coisa, a importância do acolhimento e escuta qualificada, né? Às vezes a gente vê, eu já presenciei, assim, uma vez, uma pessoa que ia fazer cirurgia e começou a fazer um questionário de saúde tão rápido para o paciente, eu falei, gente, isso aí não precisa nem fazer, porque como que você vai fazer um questionário de saúde expondo o paciente na frente de todo mundo, né? Então, ter esse olhar, né? Tem que ter esse acolhimento do paciente, chamar ele num canto, conversar, né? E, assim, tá tendo essa escuta qualificada também, né? Então, assim, quando a gente ouve, a gente vai, às vezes, nas casas e ouve, né? Que, às vezes, a pessoa... Você vai comprar uma escova de dente, tá de qualidade, tá R$15. Hoje em dia, você não... Né? E você exige que o paciente troque de 3 em 3 meses, né? Então, assim, é bem complicado tudo isso, né? Quando você vai nas casas, você ouve, ai tia, tem uma criança de 10 anos que cuida de mais 3, e ela ouviu falar que tem que dar água com açúcar para eles ficarem mais calmos. Quando você ouve o vozinho falar assim, às vezes você vê que aquela criança, você faz várias restaurações o ano todo e não adianta. Aí quando você vai conversar com a gente comunitária, você vai na casa, você vai no foco,
Às vezes você encontra um vozinho que dá a bala, dá o doce, né? E assim, você fala, vô, por que você tá dando tanta bala, tanto doce? E ele fala para você, eu não tive isso. Então, antigamente, né, o açúcar, para eles era caro. Então, agora é uma forma de que eles acham que é de dar amor para os netos. Então, quando você vai a fundo, você chega onde está acontecendo, né? E fala, vozinho, ele vai entender. Por quê? Porque todo pai, toda mãe, todo avô quer o melhor para o filho. Então, se você conversar com ele e falar, o senhor está com diabetes e não comeu tanto doce como seu neto, sua filha está comendo agora. Então, assim, eles vão ter muito mais propensão de ter essa doença crônica, né, do que você que já está mais idoso, né? Então, assim, conversar com essa população, né, que a gente vai conseguir só assim, melhorar a autoestima. Às vezes você faz, assim, uma restauraçãozinha, a pessoa muda a vida dela, né? Ela volta a estudar, volta a trabalhar, consegue emprego. Às vezes você está com uma condição tão ruim nos dentes que você não consegue emprego mesmo, né, Paulo? Então, às vezes você faz uma restauração, uma limpeza, uma coisa que vai ajudar esse paciente, vai melhorar na autoestima. E eu acho assim, Paulo, eu não sei se eu estou falando certo, tá? Você é psicólogo. Mas eu acredito, às vezes eu reparo assim na boca das pessoas, né? Eu fico pensando que é um marcador de vida o dente. Não sei se eu estou sendo muito assim. Porque às vezes você Não, vê você está sendo extremamente correta, porque eu costumo dizer que na nossa face, uma das coisas, apesar dos olhos estarem aparentes, mas uma das coisas que a gente quase que primeiro olha na face do paciente são os dentes. E isso mexe muito com a questão da autoestima, né? Quantas vezes eu não peguei pacientes, né, entrando num processo depressivo com autoestima baixa, em decorrência aí da sua saúde bucal que não estava preservada, né? Em decorrência de cárie, sobretudo nos dentes da frente, né? Principalmente quando eu trabalhava lá na Odonto, quando eu fiz o meu aprimoramento. Então, você está coberta de razão. Muitas vezes esse paciente era encaminhado para a gente da psicologia, lá dentro da Odonto, para a gente trabalhar aí, juntamente com o cirurgião dentista, essa questão da autoestima aliado ao tratamento odontológico. Você está coberta de razão. E quando a gente vê, assim, você pede para o paciente abrir a boca, muitas vezes ele está mostrando a vida dele, né? O que ele passou, se ele teve depressão, o que aconteceu para ele deixar a vida dele tão assim, e assim, o autocuidado, né, Paulo? Porque é o autocuidado isso, né? Então, assim, é o amor que ele dá para ele mesmo. Então, assim, a gente vê que a autoestima realmente, quem vai possibilitar isso para o paciente, muitas vezes é o profissional que às vezes não está preparado, às vezes acredita ainda que é só lá ficar tapando buraco, e as questões realmente que faz parte de tudo isso, né? É aquela coisa, você vê aquela carizinha num dente, você desfoca as estruturas, aí você desfoca, você vê a pessoa, depois você desfoca, você vê a família, né? Então, realmente estar conhecendo essa família, porque senão você não tem resultado. E é tão gratificante quando você tem esse resultado, Paulo, quando realmente a estratégia da saúde da família te dá essa oportunidade, quando realmente você consegue chegar lá onde está acontecendo, o que está acontecendo, é aí que realmente você vê a melhora desse paciente. Principalmente também nos adolescentes, né, que tem muito bullying. Então, você consegue realmente dar qualidade de vida dessa pessoa, tanto na convivência social, no bem físico, mental e psicológico desses pacientes. Com certeza, a saúde bucal ajuda muito a qualidade de vida desses pacientes. Ok. Nossa, muitíssimo obrigado. Estou anestesiado com sua fala, né? O quanto que você valoriza esse trabalho em equipe mesmo, né? Quando você fala da valorização aí dos nossos ACS, que de fato precisam ser valorizados, e a gente precisa desenvolver um trabalho aqui na cidade da valorização desses profissionais, a valorização de nós, psicólogos, né? Inserido aí também nesse tratamento aí multidisciplinar ou interdisciplinar,
porque o que você bem colocou de forma aí esplendorosa, né, que a falta do tratamento bucal, né, afeta e muito, sobretudo, as questões emocionais e psicológicas desse paciente. Se a gente não estiver bem emocionalmente e psicologicamente, nada vai bem na nossa vida, né? Então, assim, muitíssimo obrigado, enquanto psicólogo, por essa valorização e pela valorização aí dos nossos colegas aí de outras áreas aí da área da saúde, tá? Outros profissionais aí inseridos na área da saúde. E aí a Silvana ali, fico extremamente honrado com a presença da doutora Silvana ali aqui conosco. Então, ela dá boa noite, Paulo e Silvia, parabéns por essa iniciativa. A Leide Lira coloca quanta humildade nessa fala, acho que isso é extremamente importante, né? A gente vem de uma situação aí onde alguns profissionais, pelo fato de ser formado em alguma área, se colocava muito acima do sujeito, e hoje em dia, com a inserção aí dessa questão da humanização e a própria política pública de humanização do SUS, faz com que a gente faça uma reflexão e a gente se coloque de igual para igual, né? Porque todos têm saberes, não é porque eu sou formado que eu seja melhor do que o paciente ou que eu tenha que me colocar num patamar de igualdade, de verticalidade. E sim, a gente precisa se colocar nesse patamar aí de horizontalidade, porque somos iguais, tá? No que diz respeito à essência do sujeito, nós somos iguais. E aí, nesse sentido, a Leide Lira coloca maravilhosa a explicação, doutora Silvia, excelente profissional, parabéns, quanto à humildade. E fala que a senhora está certíssima, né? Tem pessoas que colocam a mão na boca, tem medo de sorrir, né? Porque isso afeta a autoestima, né? Então, assim, um sorriso saudável, com os dentes saudáveis, ela coloca que isso abre aí as portas para o mundo, né? Então, assim, mais uma vez, né, os internautas aí corroborando para a sua fala, que é extremamente pertinente, tá? E aí, nesse sentido, já que estamos falando de sorriso, né, que o sorriso abre portas, a doutora poderia falar um pouco do que é esse programa Brasil Sorridente, que muitas pessoas ouvem falar, mas não sabem o que é, né, onde procurar, na verdade, o que é esse programa Brasil Sorridente? Então, Paulo, o Brasil Sorridente é um programa do governo federal, né, que iniciou em 2003 e foi um divisor de águas. Porque antes disso, quem tinha acesso aos dentistas era só as crianças, né, que tinham dentista na escola, e algumas unidades, poucas unidades. Então, assim, quem tinha o atendimento é só quem tinha o recurso e pagava o dentista particular. Então, assim, realmente foi um divisor de águas, porque ele garante as ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde da população brasileira. Começou em 2003 e, assim, teve principais linhas de ação. São a reorganização da saúde bucal, né, quando você implanta a estratégia de saúde bucal na saúde da família. Então, isso é muito importante para o coordenador de saúde bucal, está sempre colocando para os gestores, né, a secretária de saúde, a importância da saúde bucal na estratégia da saúde da família, porque muitas vezes é implantada a saúde da família e não é implantada a saúde bucal. Então, assim, fere o princípio da integralidade. Porque como que você vai atender de forma integral sem não tá tendo o dentista, né? Sem o dentista na estratégia da saúde da família. Então, aumentou muito as estratégias de saúde bucal na estratégia da saúde da família depois que começou esse programa Brasil Sorridente, que o Brasil Sorridente incentivou, né, a implantação das equipes de saúde bucal. Outra coisa importante que foi o CEL, né? O CEL, muitas vezes, é o Centro de Especialidade Odontológica. Muitas vezes, tanto o dentista como o paciente ficava muito... Como eu posso falar? A gente fazia... O paciente, às vezes, chegava com dor, né? A gente abria o dente e precisava encaminhar para fazer o canal, só que a demanda era muito grande, demorava anos, ficava trocando curativo, a hora que ia ver, tinha que extrair o dente. Né? Então, era muito frustrante isso para o dentista.
Então, hoje a gente tem o CEL, né, que ajuda a terminar, né, que continua, né, dá continuidade da atenção básica. E os laboratórios de prótese também, né, que são utilizados, que nós temos aqui em Araraquara, que a gente faz as próteses totais. Então, isso veio, assim, para alavancar mesmo a saúde bucal. E aí nós temos também o ON, né, só que o município de Araraquara não tem, que é a unidade móvel, no caso de assentamentos, lugares assim muito afastados, né? O Graduacel também, que é a instituição, é um programa que coloca a instituição junto com a faculdade, né, no caso, mas aqui a gente também não tem. Então, o que o município de Araraquara tem é essa ampliação, né, das estratégias de saúde bucal na saúde da família, o CEL e o laboratório de prótese. Então, assim, muitas vezes muitas vezes os usuários ligam para a gente na secretaria e falam, né, eu sei o que é Brasil Sorridente, né, muitos estão até empoderados, né, eu sei que a gente tem o CEL, tem o LRPD, às vezes alguns falam, não, eu sei, tem que ter implante, tem que ter ortodontia, realmente tem, muito poucos, mas tem alguns municípios que tem. Nós não temos esse serviço, então às vezes as pessoas não conseguem entender, né, a gente tem a prótese, e aí tem outras especialidades. Então, assim, o programa Brasil Sorridente foi, assim, muito importante para a odontologia. Tomara que continue. E mais importante ainda para nós, né, enquanto população e usuário do SUS, né, que antes, eu sou da época, doutora, que eu precisava dormir na fila, tinha que chegar às 9 horas da noite, levar um papelão para dormir numa fila para conseguir agendar um atendimento com um dentista para 2, 3 meses, né? E hoje, graças a Deus, eu tenho um filho aí de 17 anos, a gente usa o serviço público de saúde, inclusive o serviço odontológico, que a gente é paciente aqui do Santa Angelina, né, o bairro qual a gente mora, e meu filho tem todo o atendimento odontológico por lá. Quando precisou de um aparelho, a gente utilizou mais uma vez o SUS através da Faculdade de Odontologia de Araraquara. Então, graças a Deus, as coisas vão evoluindo, né? Nem sempre ficam só as mazelas aí de geração para geração, né? Graças a Deus, as coisas vão evoluindo aí, né? O que é muito bom. E a Silvia Martins, ela coloca boa noite, parabéns pelo trabalho. A Camila Frigeri dá uma boa noite aqui, coloca que está aqui conosco. E a Maria de Lourdes Alves dos Anjos coloca, isso aconteceu comigo quando precisei trocar minhas próteses. Não foi aqui em Araraquara, mas na época eu fui no PSF, me chamaram para trocar as próteses pelo SUS. Não sei o que acontecia, mas foram feitas 5 próteses inteiras e 5 pontos. Nenhuma serviu em mim. Fiquei desesperada, pois a dentista disse que eu não tinha mais arcada óssea. Até me indicaram um profissional, paguei caríssimo, já estou precisando trocar. O que você me diz? Então, naquela época, acho que tentaram, né? Não conseguiram fazer pelo SUS e ela precisou fazer particular. Já faz muito tempo, nesse período, ela já está aí em vias de trocar. Então, onde ela poderia procurar, doutora Silvia? Pelo SUS? Então, ela tem que, sempre eu falo, a gente reforça porque, às vezes, tem paciente que chega na UPA, né, e acha que já vai ser da UPA ser encaminhado para o CEL. Mas não, tudo tem o encaminhamento certo, sempre começa pela atenção básica. É a atenção básica que vai encaminhar para o CEL. Por isso que às vezes tem paciente que não entende. Então, no caso dela, realmente ela tem que passar pela unidade básica dela novamente, que eles vão avaliar, né, se realmente tem estrutura óssea para estar realizando, e aí sim encaminhar para o CEL, para ela poder refazer essa prótese. Se faz bastante tempo que se realmente está precisando, né, às vezes a prótese começa a ficar mais frouxa, tudo, né, ou tá os dentes mais desgastados, então é importante estar avaliando essa prótese. Isso. Ok, obrigado aí.
A Leide Lira coloca assim, isso é muito bom passar para o profissional que está colaborando conosco, que no caso é a doutora Silvia. E aí a Leide Lira coloca, gente, estou até sem palavras, estou chocada. Gente, ela se preocupa até com a escova de dente que o paciente às vezes não pode comprar. Doutora Silvia é um anjo, você é uma fofa. Não, a senhora é uma fada dos dentes, divina, Ai, fantástica. E aí a Neiva, ela coloca parabéns, doutora Silvia, né? E aí, Silvia, eu sei que você já falou um pouco, mas eu queria só que você reforçasse de forma bem objetiva mesmo. Quais os serviços ofertados na atenção básica? Você poderia só falar. tá, ó, só antes de eu falar, é que tem tanta coisa para falar, né, Paulo? Eu gostaria de falar assim que agora nesse mês nós conseguimos contratar 17 dentistas, tá? Para melhorar o déficit nas unidades. Então, assim, importante ressaltar aqui que tanto a administração tem percebido a importância da saúde bucal, quanto os pacientes. Então, a gente percebe, assim, que os pacientes têm, assim, como aumentou muito o acesso, antes a procura era muito mais pelo médico, né? Porque o dentista ficava lá no fundo, lá na edícula do fundo do centro médico, e assim, como eles tiveram acesso, os usuários, hoje a gente percebe que a gente é necessário, o dentista é necessário. Então, isso faz com que a gente fique muito feliz, né, a nossa classe. Então, e falar também, tem uma moça que está aqui com a gente, né, que ela é do assentamento, né? Tem Que ela sim. falou da dentista que entrou nova, né? Então, os assentamentos não tinham dentistas, né? E um tempo para cá a gente conseguiu colocar dentista no assentamento, porque eu sempre venho pensando muito nisso. E a gente conseguiu colocar tanto no Monte Alegre como de Araraquara, né? Então, assim, importante ressaltar, assim, o quanto foi gratificante, né, ter essa contratação de 17 dentistas aí trabalhando e ajudando que a rede consiga suportar, né, todo as dificuldades que tem as unidades, os atendimentos. Então, isso vem ajudado bastante a saúde bucal. E assim, a atenção básica, Paulo, que você falou, né? Hoje a gente consegue, como eu te falei, né? A teleodontologia, o SUAB, a aferição de pressão, de temperatura, o teste rápido, a gente conseguiu o treinamento para os dentistas, teve alguns que fizeram os testes rápidos e já estão treinados para fazer o teste rápido, né? Os dentistas daqui do município de Araraquara, tá? Eles fazem as restaurações preventivas, as restaurações de resina, de amálgama, raspagem, sub e supragengival, né, quando você tira o cálculo, as cirurgias orais menores, as urgências, que são as aberturas endodônticas, drenagens, avaliação de tecidos moles, prescrição medicamentosa, referência para outros serviços, escovação supervisionada, e a gente coloca muito para os dentistas da atenção básica que eles são responsáveis pelo 80% da resolutividade, né? Então, assim, a gente não pode ficar encaminhando tudo para o CEL, né? Porque o CEL, ele vai fazer as especialidades. Então, ele tem que ter uma resolutividade de 80%, tá? Em cima desses procedimentos que eu falei para você. Já que você falou dos serviços que são ofertados aí pela atenção básica, e enfatizou muito bem aí, né, que esses serviços ofertados têm que ter uma resolutividade aí de 80%, né, evitando aí uma certa demanda muito grande para o serviço especializado, e de fato só aí quando houver uma necessidade. E aí, nesse sentido, eu gostaria de saber quais os serviços também ofertados pelo serviço especializado, no caso pelo CEL, que é Centro de Especialidades Odontológicas.
Então, Paulo, e dizer também para vocês que tem protocolos, né, de atendimento. Então, assim, bem colocados para os dentistas da atenção básica e do CEL. Nós temos o CEL tipo 3, tem o 1, o 2 e o 3. O 3, ele tem acima de 7 cadeiras, tá? E a gente faz os tratamentos de endodontia, periodontia, cirurgia, prótese total, diagnóstico bucal, pacientes com necessidades especiais e radiologia no CEL, tá? E assim, para a gente conseguir que tenha um funcionamento do CEL, o CEL tem metas para ser cumpridas, tá? O ano passado, a gente conseguiu suprir um pouco a necessidade da cirurgia, né, que era a especialidade que mais tinha, infelizmente, demanda, assim, porque a endodontia a gente tem 3 dentistas, então não é tão difícil, não ocorre tanta demora, né? A gente colocou mais um dentista na cirurgia para ajudar. Assim, a gente tem conseguido, graças a Deus, atingir as metas, né? Porque a gente tem que ter as metas, elas são cumpridas para a gente receber o recurso. Então, a gente tem conseguido a endodontia, né? Ela tem que estar fazendo 95 procedimentos, a pério 150, cirurgia de 170, a prótese total a gente faz de 20 a 50, né? Então, a gente todo mês, e graças a Deus a gente tem, assim, uma equipe muito boa no CEL, que tem esse entendimento, né? Que a gente tem que bater meta, né? E tem muita... Ainda bem que tem, assim, tem uma comunicação muito boa entre os dentistas da atenção básica do CEL, né? Eles entendem os protocolos e o que tem que ser encaminhado. E sempre tá explicando muito para o paciente, né, esses encaminhamentos, essas referências e contra-referências que são realizadas. E a outra coisa também que a gente está fazendo agora no CEL, que é o laser, né? Que a gente comprou um aparelho de laser que tem ajudado bastante, principalmente os pacientes, às vezes todas as especialidades, né? Eles usam laser, mas principalmente no diagnóstico bucal. Outra coisa, Paulo, que a gente também está fazendo no CEL, que a gente vai começar, assim, pensa em implantar também, né? Por causa da Covid, a gente teve que parar, mas a gente teve um workshop, né, sobre a ozonioterapia, também na saúde bucal, que ela é autorizada pelo CRO e tem todas as especialidades que são utilizadas, tem protocolo de utilização em todas as especialidades da ozonioterapia. Então, a gente pensa em implantar também a ozonioterapia. A dentista também do CEL, que atende necessidades especiais, a gente está dando a maior força e ela vai começar a fazer a auriculoterapia nos pacientes dela com necessidades especiais, que eu acho também muito importante. Ela está participando da PIX, está dentistas em todas as áreas, em todos os lugares. E assim, a gente vem tentando assim, melhorar cada vez mais o CEL para ter um atendimento melhor para a população. Tem alguns comentários aqui que os internautas têm voz e têm vez, né? Faz parte aí dessa grande reflexão. A Neiva coloca, Paulo, a doutora Silvia é uma gestora maravilhosa. E aí a Leide coloca, Paulo, eu também uso o trabalho do Santa Angelina, no caso ela faz parte também do território de Santa Angelina. Doutora Renata, um amor, pena que ela saiu. Também levava meu filho, só vou em dentista particular quando não tem jeito mesmo. Os dentistas do SUS são excelentes profissionais. A Maria de Lourdes, ela coloca, doutora Silvia, faz 3 anos estou sentindo dor no maxilar, né? Mudei faz 1 ano aqui para Araraquara, desculpa e obrigada. A Maria de Lourdes, como ela é uma jovem senhora, uma fofa, querida minha, a Maria de Lourdes, ela já está aí no grupo de risco, então acho que a orientação que eu daria para ela, e acho que a Silvia poderia reforçar também, enquanto profissional da saúde, é que nesse momento, aguarde um pouquinho pelo fato da senhora ser grupo de risco. Espera passar um pouco mais essa pandemia, mas passando a pandemia, procure o posto de saúde, agende um atendimento com o seu dentista, que com certeza a senhora será muito bem atendida, porque a unidade que a senhora pertence é uma unidade
muito boa aqui na cidade, assim como as outras unidades. Não sei o que a doutora Silvia falaria, se eu estou errado ou não. É isso mesmo, Paulo. E assim, é importante ser avaliado pela unidade básica, né, depois pelo CEL, e se precisar, a gente pode também encaminhar no serviço da Unesp, né, que também tem um know-how muito maior nessa parte de ATM, né? Isso. E aí, lembrando, né, conforme os colegas da Unesp que passaram por aqui, nesse período de pandemia, os serviços lá estão interrompidos, mas voltando, com certeza, receberão aí os encaminhamentos feitos pelo serviço prestado pelo SUS através da Prefeitura Municipal de Araraquara. Não é isso, doutora? Isso. Se a gente conseguir Beleza? resolver, melhor, né? Mas quando. E isso. Tem mais alguma coisa? Eu posso ler alguns comentários. Pode ler. Tá. A Neiva, ela coloca assim, o assentamento Monte Alegre agradece a doutora Sâmia. Doutora Sâmia, eu acho que o assentamento, eu, a doutora Silva e todos nós, seja muito bem-vinda. A doutora está aqui conosco, que é a cirurgiã dentista, né, do assentamento Monte Alegre, a qual a Silvia retratou muito bem aqui, que foi colocada, né, a cirurgiã dentista lá, né, e a doutora Sâmia, não é isso? Que está aqui conosco. A Flávia fala maravilha, parabéns, e a Daniela Tedeschi, que esteve conosco ontem, um ACS brilhante, né, da atenção básica, coloca, Paulo, parabéns pela sua iniciativa de trazer para as lives os profissionais da atenção primária. Que pessoa maravilhosa, a doutora Silvia. Então, Silvia, só elogios, e não é do nada, né? Quando a gente é elogiado, na verdade, a gente não é elogiado enquanto pessoa, a gente é elogiado pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo, né? E se você está sendo elogiado aqui pelos internautas, é porque, de fato, você desenvolve um belo trabalho desde quando você iniciou aí o seu trabalho como gerente aí da saúde bucal do nosso município. Então, é um prazer para todos nós aí tê-la como gestora de uma área tão importante como essa, né? Como você bem nos colocou. E aí, nesse sentido, Silvia não, desculpa, doutora Silvia, eu gostaria de saber se o serviço de saúde bucal que é prestado pela Prefeitura de Araraquara se realiza aí alguma campanha visando a prevenção do câncer bucal. Poderia falar um pouco para nós? Sim, Paulo. Todo ano tem a campanha de vacinação, né? E ela é feita há mais de quase 20 anos, a campanha da vacinação com a campanha do câncer bucal. A campanha do câncer bucal é do Estado, é a campanha da vacinação é do Ministério, né? E assim, a gente tenta cada vez mais colocando a campanha do câncer bucal para que as pessoas já lembrem tanto quanto a da vacinação, né? Que todo mundo lembra da vacinação. Então, assim, a gente teve uma melhora muito grande. A gente teve, em 2018, a gente teve 1.906 exames. E como a gente percebeu que precisava melhorar muito a quantidade desses exames, a gente pensou em estratégias para estar melhorando, né, essa quantidade. Então, a primeira coisa que a gente fez foi a palestra com a doutora Cláudia Navarro, né, para estar reafirmando cada vez mais a parte técnica, né, do assunto. Aí, depois, a gente conseguiu trazer o Dr. Silvio Abreu. O Dr. Silvio Abreu, ele é responsável pela inserção de todos os procedimentos, de todas as quantidades de exames do estado de São Paulo. E ele trabalha também em São Paulo, na ponta, né? Então, ele deu, assim, um up nessa campanha. Veio a coordenadora de saúde bucal, a doutora Fernanda Tricoli, também, para falar sobre classificação de risco e para ajudar também a conscientização dos dentistas nessa campanha, em detectar, né, as lesões com suspeita de malignidade o mais breve possível, o mais rápido possível, né? Então, assim, a gente fez esse planejamento e eu achei importante também fazer uma reunião com as enfermeiras, Paulo.
e a gente mostrou as lesões que chegam no céu, e elas ficaram chocadas, porque muitas vezes já chega, e aí a gente tem que fazer o tratamento paliativo, né? Eu acho que todos os cânceres são muito difíceis, né, para o paciente, mas eu acho que o de câncer de boca, muitas vezes a pessoa tem que ser mutilada, né? É muito triste. E a gente come, a gente fala, né? Então, e assim, a gente percebe que os pacientes têm muita resistência, né? Às vezes qualquer lesãozinha já começa a ficar com aquele medo, né? E ouve falar câncer. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado com o paciente. Então, eu fiz essa reunião com as enfermeiras, realmente, para mostrar, e elas ficaram muito sensibilizadas com isso, e muitas até falaram, vamos passar primeiro, vamos fazer, deixaram de BCT a vacinação, elas falaram, vamos primeiro passar pela saúde bucal, né, para eles fazerem a campanha do câncer, e depois a gente faz a vacinação, né? Então, a gente teve uma ajuda das enfermeiras. As agentes comunitárias, a gente pediu muito para elas estar informando para os pacientes, porque a gente também tem que ter muito cuidado. Às vezes, esse paciente vem, ele não higienizou as próteses, né? Ele não está preparado para estar sendo avaliado. Então, a gente também pediu para elas ter esse cuidado de estar conversando, de estar falando que, além da vacinação, teria também o exame, né, dos tecidos moles, né? Então, assim, depois fizemos 2 reuniões com dentistas, mostrando a importância, né, de a gente conseguir fazer tudo isso, de a gente conseguir aumentar, não só estatisticamente, mas aumentar mesmo a quantidade de pacientes que a gente está fazendo esses exames, né, para realmente conseguir detectar o mais rápido possível, né, e evitar o sofrimento desses pacientes. E aí, em 2019, a gente conseguiu fazer 5.848 exames, Paulo. Foi, assim, gratificante, porque a gente percebeu que, assim, foi uma ação, assim, de formiguinha, mas que envolveu toda a equipe. A enfermeira, os auxiliares de enfermagem, as agentes comunitárias, os médicos, todos, né, acho que ficaram sensibilizados realmente, e principalmente quando a gente mostrou as lesões. A gente falou, gente, isso aqui não é de livro, isso aí aparece no céu de Araraquara, né? Então, fez com que que a equipe realmente pegasse mesmo esse compromisso e melhorasse realmente esses resultados. Mais uma vez, foi um trabalho de equipe, Paulo. É isso que eu ia ressaltar aqui, né? Eu acho que dentro dos SUS, quem estiver pensando em prestar concurso público para ser servidor do SUS, sempre lembrando que não dá para a gente trabalhar no SUS na perspectiva de trabalhar de forma individualizada. Trabalhar em SUS é trabalhar na perspectiva de equipe, de atendimento compartilhado, de muitas conversas, de muitas reuniões. Não consegue fazer nada sozinho, né, Paulo? E acho que o mais importante, o nosso maior objeto, né, no sentido figurado, é a qualidade de vida e a saúde do paciente. Né? Então, a gente no SUS, né, eu tenho um prazer enorme, muito grande de trabalhar pelo SUS, e a gente sempre vai preservar aquilo que é melhor para o paciente, e não para nós. Né? Então, eu já tenho que ir com sabendo disso. Por isso que eu preciso entender o que é o SUS. Eu acho que nessas lives a gente vem aprendendo um pouco aí o que é o SUS, né? Porque o SUS vem sendo tão desvalorizado, né? Pelos próprios governantes aí do poder federal, mas na verdade o SUS funciona. Só que vai funcionar nas cidades e nos estados que de fato tenhamos gestores que sejam comprometidos, que tenhamos coordenadores, gerentes como a Silvia, que de fato seja comprometido. Aí a coisa vai funcionar. Agora, se não for comprometido, de fato, nenhum serviço, seja ele de SUS ou de qualquer outro local, não vai funcionar. Né? Então, assim, gosto de valorizar o SUS porque eu sou funcionário do SUS com orgulho, utilizo o SUS aí com muito orgulho. Tá? Beleza? Tem mais alguma coisa? Eu posso ler aqui os comentários para a gente seguir. Doutora Silvia, você me ouve? Não, estou ouvindo.
Posso seguir aqui com os comentários? Pode. A Maria de Lourdes coloca muito obrigado a vocês dois pelas informações, né, pela orientação, né, provavelmente de ter orientado a procurar o posto no momento certo e adequado. O Hélio Moreira coloca parabéns aos dois profissionais, vocês são demais. A Mônica Eliana coloca parabéns. Felipe Iris Lene coloca parabéns. A Iris Lene, só lembrando, foi uma aluna minha, hoje trabalha como técnica de enfermagem, uma excelente técnica de enfermagem. A Leide Lira coloca parabéns, uma das melhores lives, uma profissional super mega e humanizada, lembrando que a Leide, ela foi minha aluna, e a Leide vai contribuir também com uma live aí, né, essa semana aí, logo mais, né, ela vai estar contribuindo também com uma live. E aí, para a gente finalizar o nosso debate, a nossa grande reflexão de hoje, gostaria de finalizar com uma pergunta, né? Como que está, doutora Silvia, a questão da saúde bucal no Brasil? Como que a senhora, enquanto cirurgiã dentista, avalia isso, né? Sempre lembrando que cada estado tem as suas singularidades, né? Eu sou nordestino, então minha família está lá, a gente sabe que, infelizmente, não temos ainda esse avanço que o estado de São Paulo tem. Então, eu até falo para eles que eu sou um privilegiado, né? Porque lá ainda tem muitos avanços, ainda falta muitos avanços, não só na questão bucal, mas também nas outras áreas também aí da saúde. Mas eu gostaria de entender um pouquinho na perspectiva da senhora enquanto cirurgiã dentista, como que a senhora avalia aí a questão da saúde bucal no Brasil como um todo? Então, Paulo, o Ministério da Saúde, ele ia agora realizar uma nova edição, né, do SB Brasil, e 2020. Eles iam fazer um levantamento epidemiológico, né, no Brasil todo, e com a pandemia eles estavam até fazendo a pesquisa pública, né, para ver como que seria feito, tudo, mas aí eles tiveram que parar por causa da pandemia. E assim, só assim um histórico, foram realizados 4 levantamentos epidemiológicos, né? Foi em 86, em 1996, 2003, 2010 e seria agora 2020, né? Então, o primeiro inquérito foi em 16 capitais em 1986 e apontou um índice de cárie aos 12 anos de 6,7. Aproximadamente eram 7 dentes afetados pela doença, sendo a maioria ainda sem tratamento. Então, assim, em 2003, você vai vendo que vai tendo muito mais acesso. Em 2003, o resultado foi de 2,78, que foi um levantamento, assim, no Brasil todo. Em 2010, 2,07, né? Então, assim, esses dados, ele tem uma prevalência, assim, moderada, né? Que mostra que realmente que, assim, vem melhorando bastante a saúde bucal. Eles iam fazer esses dados de levantamento epidemiológico em 2020 agora, né? Mas eu creio que estariam mais ou menos nesses resultados encontrados, assim. Tomara que esteja até menos, né? Porque a gente fala, para vocês entenderem, de 0,1 a 1,1 é uma prevalência muito baixa. De prevalência baixa de 1,2, prevalência moderada, então o Brasil está nessa prevalência moderada, nesse último resultado, né? E prevalência alta de 4,5 a 6,5. Então, em 1986, você vê que estava 6,7, né? E com o aumento do acesso, foi melhorando, principalmente depois de 2003, né? Que aí é o que eu expliquei para todos, do aumento das equipes de saúde bucal na estratégia da saúde da família. Eu acho que a quantidade de informação também nas mídias sociais. Então, assim, vem melhorando bastante. Essa época de epidemia agora, eu não sei, Paulo, porque, assim, a gente percebe que está ficando cada vez, assim, mais essa demanda, como a gente atendeu muita emergência, essa demanda está chegando. Então, a gente vai ter que ter uma retomada no atendimento, né? Esse tempo também favoreceu, acho que com certeza, né? O aumento também de cárie. Mas, assim, é para estar até melhor que 2010, eu acredito.
esse levantamento epidemiológico, que seria, não sei se será feito ano que vem. Mas, assim, a preocupação dos gestores agora sobre a saúde bucal é essa demanda que está reprimida, né? Porque a gente atendeu só a emergência todos esses meses e vai chegar. E a gente vai ter que retomar esses atendimentos. E aí, como que vai ser, né? Como que vai ser feito os protocolos do processo de trabalho, os protocolos de biossegurança? Então, a gente está fazendo já está pensando nesses protocolos, para saber de quantos pacientes a gente vai poder atender por dia, qual o intervalo quando você usa a alta rotação de um paciente para o outro, 1, meia hora, 2 horas, 3 horas. A gente, né, está muito assim, ainda não tem muitas pesquisas, né, que estão, e não tem aparelhos também que vai purificar o ar, né, de um jeito, só a pressão negativa que tem no hospital. Então, assim, vai deixar o ar-condicionado ligado, vai deixar desligado, né? Vai deixar desligado, vai ter que ter janelas mais arejadas. Então, assim, não está sendo difícil, não está sendo fácil para quem é coordenador, principalmente da saúde bucal, porque o processo de trabalho nessa retomada vai mudar muita coisa, né? E, assim, a gente vai ter que pensar muito em como fazer, e principalmente com a equipe. Mais uma vez com a equipe, conversando com a equipe, como que nós vamos fazer, né? Essa demanda está chegando. No começo, tinha 2 emergências, uma emergência, agora eu converso com os dentistas, eles falam, Silvia, está chegando 6 emergências, né? Essa troca de curativo que você troca uma vez, aí você troca no outro mês, aí vai aumentando. Então, essa retomada vai ter que acontecer e também a gente espera que não fique tanto tempo assim, porque, né, que venha essa vacina, né, se Deus quiser, para voltar na nossa rotina, nosso mundo, né, para que volte ao novo normal, né, Paulo? Espero que logo, logo, né? Mas é uma preocupação isso, para proteger o de usuário, todos nós, né? profissional. E o profissional também. Que está na luta, que também tem muito medo, né? Isso. Então, só dar uma boa noite aqui a Isabel Cavarete, a Lúcia Marcomini. Lembrando as meninas que entraram agora, a Isabel e a Lúcia e os demais internautas, que essa live ela fica gravada no meu Facebook. Vocês podem acessar a qualquer momento, além de ficar também disponibilizada no meu canal do YouTube, né, cujo vocês vão encontrar com o nome Paulo Márcio de Lima. Então, a qualquer momento, vocês podem estar disponibilizando aí essa live e as outras lives aí para vocês estarem assistindo. Então, hoje eu conversei com a doutora Silvia Sano, que é cirurgiã dentista, especialista em saúde da família e gestão da clínica nas redes de atenção à saúde e gerente aí do serviço bucal aqui da cidade de Araraquara, né, do nosso município de Araraquara. Então, doutora Silvia, muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos à população prestada, pelas informações, né, que foram extremamente importantes e ricas para todos nós aqui, enquanto cidadão de Araraquara e até mesmo da nossa região. Então, antes das considerações finais, para a gente, de fato, finalizar, eu gostaria de deixar um convite aí aos internautas para amanhã, dia 23/7, às 19 horas, a gente vai ter uma live cujo título é Cuide da Sua Saúde Mental, como lidar com a ansiedade em tempos de distanciamento social. E aí essa live, ela conta com a colaboração da doutora Ramona Rodrigues, que é médica da Estratégia de Saúde da Família, do estado do Rio Grande do Sul, e contamos também com a colaboração do psicólogo Fábio dos Reis, que é psicólogo especialista aí em psicologia clínica. Então, fica o convite aí para todos vocês amanhã, às 19 horas, participar de mais uma live aí que vai trazer bastante informações, sobretudo a respeito da nossa saúde mental e como lidar com a questão da ansiedade aí nesse período de distanciamento social. Então, doutora Silvia, fique à vontade para as considerações finais e, mais uma vez, muitíssimo obrigado à senhora, a todos os internautas que estiveram conosco aqui presente ao vivo nessa live
e a todos os internautas que terão acesso a essa live em um outro momento. Então, meu muito obrigado e fique à vontade para as considerações finais. Paulo, eu gostaria de agradecer muito você por ter participado da sua live. Espero ter ajudado bastante, porque eu sei é difícil, né, para o usuário. Muitas vezes eles ficam perdidos, né, e vai para lá, vai para cá. Mas assim, espero que eu tenha conseguido contribuir, né, sobre como eles conseguiriam acesso, né, e entenderem todo o caminho, né, que deve ser feito para conseguir o atendimento. E mais uma vez agradecer a todos, né, principalmente a você por essa oportunidade. Obrigada, Paulo. Ok, nós que agradecemos, né? E muitíssimo obrigado aí pela contribuição, mais uma vez, né? E quero desejar a todos aí uma boa noite e que vocês fiquem com Deus, assim como a doutora Silvia também. Então, um grande abraço no coração de todos e até amanhã, às 19 horas. Beijão. Doutora, fica aí só um pouquinho que eu quero conversar com a senhora offline. Grande abraço a todos.